Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana, muitas oportunidades de crescimento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 9, a cólera. Antes de iniciarmos aqui sobre a cólera, fazemos o destaque a nível de Evangelho, que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz passagens da Bíblia do Evangelho cristão que são comentadas pelos Espíritos. Nesse trecho aqui, a cólera, já é um comentário das passagens. Então, cada capítulo, ele começa com algumas passagens, alguns versículos do Evangelho. Então, o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, começa com Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Depois, item 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí no comentário dos Espíritos vem a cólera. Item 9. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Está fazendo aqui rapidamente, dizendo que quando alguém nos compara com qualquer coisa, que nos compara a menor, a gente já fica com raiva, e já vem a cólera. Eu acho mais relevante refletirmos desde quando nós, enquanto pessoas, nos comparamos com os outros. Porque não interessa muito o que o outro acha de mim. O que interessa é o que eu acho de mim. Qual é o pacto que eu tenho com Deus? Não é assim que diz lá em Paulo? Fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos de homens. Então eu tenho que servir a Deus. Eu achei interessantíssimo nesse ponto quando se fala de Deus, porque algumas pessoas conversaram comigo essa semana e falando de algumas programações e dizendo que tinham dificuldade no nome Deus, o Deus do catolicismo, a ideia de ter um Deus, tinha dificuldade. Assumir a ideia de um poder superior. E eu achei muito interessante hoje, porque o Eliseu fez uma pergunta no comentário do livro dos Espíritos ao Sérgio, acerca de uma pessoa que tivesse bens e fosse ateu, e o Sérgio saiu com uma frase assim: Deus não deu religião a ninguém. Foi assim? Eu achei assim muito iluminada a frase. Porque, na verdade, era o que eu queria dizer para essas pessoas. Que ao invés de trazer o padrão da religião dado por fora, porque religião quer dizer religar-se. É exatamente, se você serve a Deus, é religar-se com Deus. Em outra língua, por exemplo, yoga, quer dizer religar-se com Deus. E o Sérgio foi muito iluminado quando ele diz: Deus não deu religião a ninguém. Moisés recebeu as leis, não recebeu a religião. Jesus traz exemplos de moral, não traz uma religião. Por exemplo, Jesus Cristo não era cristão. O cristianismo só surgiu muito tempo depois da transição de Jesus Cristo.
O próprio Espiritismo, ele é de convergência. Ele não traz o Espiritismo como uma religião, ele traz o Espiritismo, enquanto Espiritismo, como um termo para denominar uma nova ciência. Que a ciência espírita, que identifica a existência individualizada do espírito após o desencarne, eles identificam que há leis morais que são imutáveis e naturais, que regem o universo. E refletindo e tentando cumprir essas leis, vem a filosofia, que é filos, amigo, sofia, da sabedoria. Qual é a sabedoria? É essas leis. Moisés recebeu leis. O Espiritismo, ciência, com a comunicação dos espíritos, recebeu a filosofia espírita. Leis. O livro dos Espíritos tem as leis, não é isso? Hermes Trismegisto, em 2700 a.C., ele falava que existia um princípio inteligente, mental. É o mentalismo. É o uno. Pitágoras dizia que tem o 1 e aí é que parte para o 2 até o 0. Por isso que o Raul Seixas dizia que ele era o início e o fim. Porque antigamente não tinha todos os números assim, 1, 2, 3, era 1 até o 0. Então você tinha o 1, era o alfa. Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega. O alfa era o 1. O ômega é o 10 em grego. Por quê? Porque é 1 e 1 de novo. 1 com 0 dá o quê? 1. Então há um tronco, uma origem, uma lei. Pasmem, as leis universais, o fluido cósmico universal. E o que é universo? Lembra do unicórnio? Ele tem um chifre. Um. Verso é a volta. Um verso é uma volta. É voltar para o universo. Do um nós viemos, para um nós voltaremos. Somos pó e ao pó voltaremos. As leis universais ditadas pelos Espíritos são para nos fazerem voltar ao um. Por isso que são leis universais. Religião é religar-se a quem? Ao um. Por isso que alguns chamam de Deus. Muita gente desgastou a palavra Deus. Tem gente que só usa a verdade. Outros chamam de Dharma. Porque é uma lei que tem que ser cumprida para que a gente retorne puro para o um. Olha aí, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Espiritismo, filosofias gregas como Platão, muito presente no Espiritismo. O universo é isso. Olha, o mental, o princípio mental, o um, o incriado. E nós somos os criados. Os criados têm lado bom e lado negativo. Acerto e erro. Porque é assim que a gente faz ciência. Acertando e errando. Então, quando a gente vê qualquer coisa na matéria, nós não podemos endeusar ninguém. Por quê? Porque tudo que é bom tem um lado errado. Tudo que é errado não pode ser condenado perpetuamente, porque tem um lado bom. Então a gente vem do 1 ao 10, pelejando entre acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Vem uma filosofia para dizer para a gente, não vai mais pelo erro, tenta ir pelo acerto. Ainda assim você vai duvidar e vai ficar acertando, errando,
Isso é a evolução espiritual, que não se dá numa só encarnação, ela precisa de muito tempo. Estava lendo outro dia um livro muito bom do Osho, que era o Bhagavan Rajneesh. E ele fala do livro do ego. Ele traz essas linhas. Você vê os taoístas, você vê isso no espiritismo, você vê isso lá nos egípcios, com Hermes Trismegisto, você vê em todo canto, o que é verdade. O que é verdade foi o método que o Kardec usou, se repete, não muda. Então, para a pessoa que não crê, ele não deve procurar uma religião, ele não deve procurar um Deus, ele deve procurar dentro dele se desnudar das ideias que são impostas, das ideias que são emprestadas, desse senso de comparação ao Evangelho Cólera, para que ele encontre Deus onde ele está, onde é? Dentro de nós. Só que ele está todo abafado em imagens, em preconceitos, preconcepções, que agravam o nosso nível de erros, que a gente fica cheio de dúvida. E uma pessoa me perguntou outro dia, falando na rua, um morador, uma pessoa em situação de risco, e eu disse, ele disse, não, isso não existe, tudo é relativo. Eu disse, você já viu alguma coisa nascer e não desencarnar? Ele disse, não. Então já não é tudo que é relativo, né? Então é só começar a fazer as perguntas certas, porque a resposta está dentro de nós. Como é que você vai chamar se é Deus? Se é Dharma? Se é verdade? Se é lei? Os judeus falam muito da lei mosaica, que é de Moisés. Não é isso? Recebeu as tábuas da lei lá no monte, escritas em fogo na pedra, não foi isso? A lei, você está cumprindo a lei, você está descumprindo a lei? Mestre, o sábado, o senhor está descumprindo a lei? Então, qual é a grande dúvida? É nós chegarmos a nos religar. Queremos realmente enxergar sem imagens pré-estabelecidas. Usarmos a nossa inteligência, não para buscar os problemas, mas para coisas que a gente está vendo que obviamente já tem uma resposta. Por exemplo, a morte. Quem é que vocês conhecem aqui que não morreu? Se não fosse a morte, não existiria filosofia, porque em razão da existência da morte, os homens começaram a pensar em como viver a vida. Olha aí, quando tem uma coisa permanente, como ela nos leva à evolução. Então, achei muito interessante, né, a resposta do Sérgio. Deus não deu religião a ninguém. Deu não, eu desconheço. Buda não era budista. Ele nasce ligado aos Vedas hindus, descobre as 4 nobres verdades e sai ensinando isso a vida inteira. Pronto. Depois virou budismo, não sei quantas linhas de budismo, não sei quantos cânticos. Até um livro chamado Dhammapada, que dizem que Ananda, o discípulo mais próximo dele, dos ensinamentos ele redigiu e passava. Dhammapada. Pega o Dhammapada e leia. São versos. Reflexão fantástica. 600 anos antes de Cristo. Então,
É interessante, porque que o Espiritismo, por exemplo, não se trata como religião espírita, mas como ciência espírita, que tem uma filosofia. Aí quando se casa, o tratar dessa filosofia é que vem o aspecto religioso. Por quê? Porque essa filosofia nos religa, ela tem um potencial para quem segue essa verdade, de chegar à verdade. Quem entende essas leis como verdade. É isso que ele faz. O Kardec, em vários momentos, tem gente assim, você fala de outras religiões, ele diz, veja lá no Livro dos Espíritos, várias vezes ele manda, leia tudo. Do jeito que São Paulo dizia, vê tudo, mas retende o que é bom. Não tem purismo, não. Ele quer que você se questione, que esse desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós seja uma coisa individual, porque é individual. Porque quem se ama tem condição de amar ao próximo. É diferente estar com alguém porque gosta de estar com alguém por necessidade, por carência, por medo. E essas coisas só vêm da comparação, do excesso de comparação. E da comparação, do mesmo jeito que faz nascer o medo, a angústia, a ansiedade, faz nascer a cólera. Olha o evangelho de hoje. Por quê? Você fica com raiva quando alguém lhe compara, mas será que nós já não vivemos com raiva porque vivemos nos comparando? Quero o livro do Rajneesh. Ele diz, todo mundo já nasceu com as chaves, Deus deu as chaves a todo mundo. A questão é a gente pegar a nossa chave e usar, mas a gente não pega. A gente acha que a vida do outro é melhor. A gente acha, ao invés de viver o presente, que só vai ser feliz amanhã. A noção de futuro, de amanhã, de dizer que a gente não vai desencarnar, é para a gente aprender a viver o presente, basicamente. Não é para ficar vivendo no futuro. É para viver o presente. Porque é no presente que eu planto as sementes. É no presente que eu identifico as sementes que tem dentro de mim, como diz o Thich Nhat Hanh. As sementes negativas e as sementes positivas. E eu escolho com o meu livre-arbítrio qual é a semente que eu vou regar. Porque quem vai predominar? Aqui eu regar. Se eu tiver uma semente de feijão e uma semente de arroz, se eu só regar o arroz, o que vai acontecer com o feijão? Ele tenderá a perecer. Se eu tenho uma inclinação negativa ou uma inclinação positiva, se eu não negar a negativa, eu reconhecer, eu acolher, no sentido de dizer, você existe, mas eu alimentar a positiva, o que vai acontecer com a negativa? Se transformará. Porque existe uma vibração. A maior parte das coisas da gente não estão nas nossas mãos. O Marcos, outro dia, estava passando por uma cirurgia. Quantas variáveis, se fosse pensar, ele tinha morrido sem nem entrar na sala de cirurgia. Porque depende do médico, depende de não ter bactéria, depende de ter bactéria e não se aproximar, depende de boas bactérias agirem, porque tem as boas. Depende de tanta coisa, Marcos, para você chegar aqui agora. Para além do seu materialismo, da sua escolha, da vontade, quantas pessoas não já desencarnaram nas mãos dos melhores médicos, nos melhores hospitais, com mais dinheiro? São muitas variáveis. Eu fui visitar estava passeando pelo cemitério, lá no Rio, e fui lá no túmulo da Clara Nunes. 40 e poucos anos, foi uma cirurgia normal de varizes e deu um choque anafilático com o problema da anestesia, morreu. Situações que a gente tem que refletir. Por que é bom lembrar
que existem para nós, os criados, lados positivos e lados negativos, porque não somos o absoluto, nós somos relativos, o absoluto só é um, Deus, ou a verdade. Por que que é bom? Porque é diante da nossa relatividade que a gente sabe que tudo passa. É uma questão de compreensão. Coisa mais linda me mandaram quando um dia Buda estava ensinando aos seus discípulos e chegou um jovem conhecido por ser encrenqueiro lá, onde ele estava, e ele cuspiu na cara do Buda. E o Buda olhou para ele imediatamente, não fez cara ruim nem nada, só fez olhar e dizer: o que é que vem depois? O cara ficou, nunca pensou, ele cheio de gente escutando, cheio de monge, pessoas ouvindo. Ele pensou: vão partir para cima de mim, eu vou criar uma confusão. Mas o Buda olhou para ele bem tranquilo: o que é que vem depois? Nem os monges acreditavam, nem o rapaz que cuspiu não acreditou. Ele ficou tão sem jeito que ele saiu. Não é assim? Buda não negou que ele existia, ele perguntou a ele o que é que vem depois. Mas também não atacou ele. Olha aí os problemas. Aí ele saiu. E entre os seus alunos perguntaram a ele: mas mestre, como é que não faz nada? O que vai acontecer amanhã e tal? E ele ficou calado. O rapaz foi para casa tão impressionado que no outro dia ele voltou e se jogou aos pés do Buda. Aí disse: mestre, me desculpe, me perdoe, eu quero ser um seguidor do Senhor, porque superou tudo que tinha na minha cabeça. É ilógico, toda vez que eu cuspo na cara de alguém, alguém parte para me bater, ou me agride, ou me esculhamba. E tem gente que às vezes gosta de chamar a atenção assim. É só o que tem que dar, só o que tem para dar. Só vai a boca o que está dentro do coração. Por isso que é importante trabalhar o coração para além das atitudes, porque a atitude é a manifestação. E aí, o Buda olhou para ele do mesmo jeito, não negou, não condenou, não julgou. Olhou para ele e disse: tudo bem. É isso que você quer? Venha. E ele respondeu: mas mestre, o senhor não está com raiva de mim? Olha, eu cuspi na sua cara. Eu disse: não, o homem que cuspiu na minha cara veio aqui ontem querendo brigar. O homem que veio aqui hoje veio se jogar aos meus pés querendo me seguir. Não é o mesmo homem. Eu não tenho o que perdoar a este homem. E aquele homem de ontem já morreu. Mas mestre, eu cuspi na sua cara. Ele disse: você não cuspiu na minha cara. Você cuspiu, não. Aquele homem de ontem cuspiu na cara de alguém que ele achava condenável ou que ele não gostava. Mas se você pensou e hoje se jogou aos meus pés, é porque você não acha o mesmo que você achava ontem. Então, o homem que está aqui hoje não é o homem que estava aqui ontem. E o homem que levou a cuspida na cara que você achava que era, não é mais o mesmo homem, porque você está se jogando aqui aos meus pés. Olha aí a reação à cólera. Não se comparou, ele tinha consciência plena de quem ele era. Você pode cuspir na minha cara 1000 vezes, a questão é: eu acho que eu mereço? Eu sou quem você acha que eu sou? Eu não mudo, mesmo que eu tenha sido um dia. Será que hoje eu não mudo? Concluindo o Evangelho. Ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. Ninguém que você viu ontem vai poder, na minha
feição, vai poder ser atacado hoje. Por quê? Porque eu já mudei. Daí vem as ideias de compreensão e compaixão. E a gente só consegue fazer isso se tiver humildade. Quem tiver esse nível de humildade, com certeza vai sentir cada vez menos cólera. E vai, consequentemente, usar essa energia da cólera, da raiva, para fazer coisas boas. Ser melhor e ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure